Falar sobre a questão do lance do gol do Bruno Henrique em cima do Botafogo, o volante Tietê foi derrubado por Wesley e Rafael Claus, árbitro da partida, deixou seguir. Não achei que tenha sido falta não, tá? Isso é a matéria que saiu. Com isso, a torcida do Botafogo ficou na bronca. Na ocasião, o VAR deveria ter sido consultado? A resposta é não, tá? Renato Ruel, comentarista de arbitragem da ESPN, considera que a decisão tomada em campo foi certa, já que o empurrão que Tietê levou não é considerado para revisão, tá? A falta é clara, tem um empurrão com carga nas costas, porém o VAR não poderia sugerir revisão, pois por mais que seja roubada de bola do Flamengo, a jogada se desenvolve com passos laterais e até mesmo para trás, onde a defesa do Botafogo tem tempo para estar postada. Não é lance vertical e após a falta passa algo em torno de 30 segundos até sair o gol. Desta forma, apesar da falta clara, segundo ele, eu não achei clara, empurrão com carga nas costas, não é considerado um lance de almanaque, vamos dizer assim, para o VAR sugerir a revisão, tá? Então, não é esse chororô dos torcedores do Botafogo, mesmo que fosse falta, não é para ser considerado, tá? Olha só, com relação ao primeiro jogo da final da Copa do Brasil, que está aí se aproximando, o Flamengo ainda tem 3 desfalques, o Arrascaeta, o Luiz Araújo e o Varela, e eles estão aí lesionados, mas estão realizando tratamentos intensivos para estarem à disposição na decisão. Arrasca e Luiz têm feito atividades em 3 turnos, 3, tá? Mesmo sendo difícil, a maior chance é da dupla estar presente no segundo jogo no Morumbi, tá? O Varela realiza aí tratamento conservador e o tempo de recuperação está previsto para o início de outubro, ou seja, esse aí tá fora da final da Copa do Brasil. Mas aí o Flamengo brigando ainda pelo Brasileiro, quem sabe aí a gente tem esses jogadores todos atuando nos jogos aí para o Flamengo brigar pelo título. Bem, eu conversei com o presidente Rodolfo Landim sobre a questão que saiu no jornal O Dia, sobre problemas envolvendo ele, o Gabigol e jogadores, que a matéria do Fabrício Lopes fala que ele teria exposto, né, o Gabigol na frente do grupo e tudo mais. E eu conversei com ele e ele deixou claro que não... assim como ele negou também, inclusive, uma informação nossa, então uma informação quente que a gente tinha recebido com relação a Alexandre Matos, sobre executivo. O jornal o Globo publicou também, o Landim negou aquela informação também. Então, cara, as pessoas recebem aí informações e muitas das vezes elas são aí negadas. Dessa vez ele negou totalmente, né? Ele falou que não existe nenhuma linha de verdade na matéria que saiu no jornal O Dia. E ele falou também que não precisaria realocar poder algum na mão do Marcos Braz, tipo, levar ele para ir lá no Ninho do Urubu para falar com o grupo, que ele que tem o poder, que ele sempre foi claro, de deixar claro aí que o Marcos Braz continuará tendo o apoio dele total, cara, o Marcos Braz entende que, o Landim entende que o Marcos Braz não tem substituto na questão de negociações e tudo mais, no cargo ali de vice-presidente de futebol. O Landim entende que ele é o melhor da função, tá? O Conselho também de Futebol jamais colocou em dúvida o trabalho do Marcos Braz, e que quem está escrevendo isso talvez nem saiba, mas o Marcos Braz faz parte desse conselho, então não teria sentido o conselho pedir a saída dele, porque o Braz faz parte do conselho do futebol, né? Ele ainda explicou para mim que o conselho opinaria sobre todos os nomes do futebol, menos sobre eles mesmos, tá? Que eles ficam apenas a cargo da minha avaliação.
Ou seja, ele dizendo que só ele que avalia qualquer outra pessoa e não iriam avaliar eles próprios. Desculpe. Outra coisa que eu conversei com ele sobre as decisões baseadas nas futuras eleições, né? Questão do Braz ter muitos votos e tal. E aí o Landim ficou incomodado, dizendo que ele nem pode participar mais de uma eleição. Mas eu acho que o jornalista, né, o youtuber, que agora está lá no Jornal O Dia, ele deve ter falado com relação ao candidato que o Landim apoiar, né, a chapa do Landim, a chapa que será criada para o Rodolfo Landim. E o Landim falou do relacionamento com o Marcos Braz, que é tão próxima que ele tem quase certeza de que eles estarão apoiando ali o mesmo candidato. E se não tiverem também, qual o problema, né? Que os sócios aí tenham a liberdade e discernimento para escolher aí o que será melhor para o Flamengo. Ele ainda falou que sobre a exposição do Gabigol, tá? O Landim estava conversando comigo também sobre isso, que elogio se faz em público e crítica só individualmente e de sala fechada, tá? Então, dizer que ele foi duro em público e com todos os jogadores presentes, em especial duro com o Gabriel, isso seria não conhecer o Rodolfo Landim bem, tá? Outra situação para a gente falar aqui também foi essa postagem aqui, ó. Cala a boca, porra. Cala a boca, porra. Cala a boca, porra. Ó. Esse cara aqui, que com certeza, ó, não é Flamengo. Esse cara aí, vocês viram esse cara aqui? Ó, ele espalhou isso aí, que o Bruno Henrique estaria falando pra criança ali, chorando no colo dele. Cala a boca, porra. E isso tá viralizando em todos os grupos de anti-flamenguistas, de rivais, em tudo. E a gente teve, na realidade, o Gustavo Machado, né? @ Gustavo Machado G, ele faz a leitura labial espetacular. Né? Aparece aqui, inclusive, né? Esse rapaz aqui, ele arrebenta. E ele faz perfeita olha só o que o Bruno Henrique falou. Convido você a seguir lá o Gustavo Machado. Mas olha só. Acabou. Calma, acabou. Acabou. Calma, acabou. O Bruno Henrique tá acalmando a criança, falando que acabou, calma. Ou seja, o BH em momento algum fala cala a boca, porra. Mas aí um sujeito que não sabe fazer leitura labial e que odeia o Flamengo, cria um vídeo desse para viralizar, difamando o jogador do Flamengo, né? Justamente o Bruno Henrique, um cara que voltou de uma lesão seríssima e está arrebentando, e que, cara, tem um carinho gigantesco de todo mundo. Eu nunca vi alguém que não goste do Bruno Henrique, né? Algum torcedor do Flamengo, até rival, que não gosta do Bruno Henrique. Mas daí tem alguns grupos de torcedores rivais que, naquela ânsia de criticar qualquer coisa que seja do Flamengo, estão espalhando esse vídeo aí bizonho, né? Como se ele estivesse criticando ali, no caso, dando bronca no garoto, cala a boca, porra. Não existe. Vergonhoso, né? Pior ainda, o cara se prestar esse papel para ganhar algumas visualizações. Agora, a questão, o Júlio, é que parece que não aprendem com os erros, né, cara? Esse é o grande problema. Aqueles 52 dias de férias, de folga, né, Deco? Os caras prejudicaram toda uma temporada e eles não aprendem com os erros, né? Eu não tive essa informação com relação às 4 folgas, mas se vocês estão falando aí, eu acredito. Confirmado, o Gabriel. 4 dias de folga. Pô, então,
teve ainda, já teve uma folga, né? No domingo, não é isso? Isso. Sim. E tem mais 3, é isso? Isso. Você quer que eu fale rapidamente? Ó. O elenco do Flamengo recebeu folga de 3 dias consecutivos. Domingo, segunda e terça. O Flamengo terá 6 dias de treino e 4 dias de folga neste período de data FIFA, informação confirmada pelo GE.com. Provavelmente domingo vão tirar folga de novo. Porra, cara, é sacanagem. Ou sábado, sei lá. Deve ser domingo, né? Sábado é o prêmio pela vitória, né? Porra. O Botafogo é muita frouxidão, cara, é muita babação, muita babação. É por isso que não tem jeito. Posso dar minha opinião? Jogou sábado, folga domingo, se apresenta, treina segunda, terça, quarta, quinta, e aí faz a preleção, faz a logística pro jogo de sábado. Jogou sábado, folga domingo, folga segunda na parte da manhã, e aí se apresenta pro resto da semana, acabou. E treina sábado, segunda à tarde. Porra, pelo amor de Deus, irmão. Cara, infelizmente, essa situação aí envolvendo a questão do Flamengo buscar um treinador para 2024, tem que ser alguém de ponta. Já ficou claro que o Sampaoli, com essa vitória contra o Botafogo, ele fica pelo menos até as finais da Copa do Brasil. E aí também já vai estar mais para perto do final do ano. O Landim não vai tirar, irmão. O Landim não vai trocar. O Sampaoli vai até o final do ano. Então nem adianta a gente ficar especulando nomes. Eu acho bobeira. Entendeu? Eu nem tô... Cara, o negócio é o seguinte, às vezes as pessoas falam, pô, vocês especulam nomes demais, vocês querem a cabeça de treinador. Mas quando eu percebo que não vai sair, eu paro com isso, porque não adianta, irmão. Não adianta você ficar especulando algo que não vai acontecer. E o Landim teve lá, né, Gabriel? Essa semana toda. Não, ele está lá, ele avisou a gente, não sei se você se lembra. Sim. Eu falei da conversa que eu tive com ele, e ele falou que iria ficar, vou dizer assim, quase internado no Ninho. Ele ia estar lá sempre no Ninho do Urubu. O internato, né? Ele ia estar no Ninho do Urubu participando mais. Então, posso dizer para você que talvez ele tenha sentido essa pressão de estar mais no dia a dia do Ninho e até chegou a pensar, por mais que ele diga que não, chegou a pensar na contratação do Alexandre Matos e do executivo para fazer essa função. Mas quem está fazendo isso agora é ele. Ele foi lá, ele não foi lá para botar o pau na mesa, ele mesmo falou para mim, de dizer que o Braz é que mandava e tudo mais. Não, ele está lá porque ele está, o olho do dono é que engorda o gado. Ele está lá cuidando, está lá resolvendo. Tomando conta. Ele não foi lá especialmente para fazer uma situação com o Marcos Braz ou para expor o Gabigol para o restante do grupo. Não, ele deixou isso claro para mim. Mandou a mensagem falando, não, você pode falar que conversou comigo, eu te mostrei. Sim, né? sim. A gente não está aqui, não somos nós desmentindo jornalista, não somos nós desmentindo o Fabrício ou desmentindo o Jornal O Dia, tá? Estamos trazendo a versão do presidente. Estamos trazendo a versão que o presidente Rodolfo Landim explicou pra gente, né? Falei com ele, falei, pô, não tive... outra coisa, eu quero falar com ele sobre a questão do preço do ingresso também. A gente falou aqui, mas volta a falar também. Eu queria falar com ele sobre... Eu esqueci de perguntar isso. Eu quero perguntar para ele sobre a questão do preço do ingresso, saber o porquê desse preço alto do ingresso. Porque ele defendia lá atrás, que quando o Flamengo estivesse nessa situação boa agora, não ia precisar fazer mais isso. Vocês lembram disso, Deco? Não, sim. Na campanha política dele, disse que isso não iria acontecer. Então, eu tenho uma liberdade muito boa com o Landim, que é a seguinte: ele sabe que eu critico ele. Eu critico ele muito até. Mas ele não para de me atender. Porque ele falou para mim o seguinte, que tem certas situações que ele não aceita é covardia com a família dele, tá? E algumas outras situações que fazem de maldade, mas que a crítica ele aceita. Então, eu continuo falando com ele, continuo perguntando. Vou perguntar sobre essa questão de ingresso para ele hoje, tá? Vai criticar, tem que criticar. Perfeito, Gabriel. Isso aí, perfeito, irmão. Tá? E aí, cara, a questão do estádio, eu falei com ele, falei, pô, cara, olha só. Você viu isso aqui, o torcedor quebrando a cadeira e exibindo ainda a cadeira? Boa. Aí o menino lá que é torcedor do Fluminense, o Carlos Daniel, que tem um perfil também no Instagram, falou que foi atacado o pessoal de torcedores do Flamengo indo cobrar ele, porque ele mostrou o vídeo do cara, né, o torcedor. Eu mostrei a cara do torcedor e tem que mostrar. Eu mostrei pro Landim, o Landim falou, pois é o Flamengo que vai pagar isso aí.
Claro. Aí eu mandei para outros torcedores amigos, os caras, tem que pagar mesmo, o Flamengo tem que pagar isso mesmo, porque botou o preço do ingresso caro. Eu falei, cara, uma coisa não... Uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não justifica a outra, tá errado. Aí o Landim falou, vamos ter reconhecimento facial no Maracanã para identificar esses caras e botar eles na geladeira, tá? E aí, se você quiser, Júlio, falar sobre o restante, o Deco também já quiser comentar alguma coisa, o Landim deixou claro para mim que ele nunca nas empresas dele ou no Flamengo, ele pegou quando ele tem que criticar alguém, ele criticou na frente dos outros. Ele faz isso a portas fechadas, ele deixou isso claro, que não existe isso, né? Para finalizar, tem essa situação da renovação do Fabrício Bruno, né? Segundo jornalistas que foi Vene Casagrande, trouxe a informação que o Flamengo procurou o zagueiro para tentar pleitear a renovação contratual. E também, cara, não é só procurar o Fabrício, né, Flamengo? Vamos procurar o Bruno Henrique, né? Pelo amor de Deus. Não tem que mais esperar a Copa do Brasil, não. O Bruno Henrique era para ter saído com o contrato renovado ontem. É o maior reforço do Flamengo no ano, pelo amor de Deus. E aí, Gabriel Deco? Essa do Fabrício Bruno e o Flamengo tem que acelerar pro Bruno Henrique. Pô, pode perder o cara, irmão. Pelo amor de Deus. E aí? Eu não entendo, cara. Não entendo a demora, sinceramente. Precisa mostrar mais o que o Bruno Henrique, depois do que ele fez contra o Botafogo. O que eu falo não é questão futebolística assim, não, tá? Futebolística a gente sempre soube que o cara é acima da média. O problema era a questão física. Ele, melhor do que enfrentar o Botafogo no carpete lá, na grama sintética, pô, que é onde falam que pode gerar mais tipo de lesão e o cara mostrou que está totalmente recuperado. Eu acho que, cara, aí que eu falo. Aonde que o Landim fala que o Marcos Braz é o melhor disparado no que faz? Não é. Isso aí é coisa básica, irmão. Isso é coisa básica. Se perder o Bruno Henrique, ele vai ter sérios problemas com a torcida do Flamengo. Agora, eu tenho duas perguntas para vocês. Vai! Jonathan Andorinha. Não, eu concordo com vocês, tem que renovar agora, urgente, por 2 anos. O empresário dele tinha me falado que o negócio ia caminhar e que seriam 2 anos. Vamos ver. O Jonathan Andorinha Magé, Gabi ficou na história. Era Gabigol, já foi? Cara, não sei. Eu não sei se a era Gabigol passou, mas tá passando. Maxi Silva, não adianta trazer profissionais para serem fantoches do Braz. Eu queria fazer a pergunta para vocês, para a gente fechar. Avisar que está no chat fixado aí os nossos links aí, tem um link aí de grupo de dicas e tal. Mas eu queria passar a pergunta para o Deco e para o Júlio. Primeiro, né, o departamento médico do Flamengo funcionou na recuperação do Bruno Henrique ou você acha que também demorou? Porque parece que o tratamento foi muito bom, né? O Bruno Henrique voltou voando, e aí eu ia te perguntar isso. Será que o problema do Flamengo é muito mais físico do que médico? Porque a gente vê que as recuperações, salvo um ou outro problema aí que já era crônico do próprio Ederson, né? Lembra do Ederson? Do Ederson. Salvo essas situações aí, que talvez não seja culpa do próprio departamento médico, me parece, aí eu queria passar isso para vocês, muito mais físico, departamento, a questão de preparação física do que médica. E às vezes jogam tudo na conta do Tanuri, o cara tá lá no UFC, já soube que tem gente interessada na maior liga aí, a liga que tem, não posso falar não, mas a liga mais pica do mundo aí quer contratar o cara, entendeu? O cara tá no Flamengo, tá no UFC, e eu queria saber essa questão de vocês. Estão falando, o Jefferson falando em mental também, problema mental também, não. Beleza, psicólogo e tal, mas vocês consideram isso é individual, né? O problema é físico e não médico? Vamos lá, eu vou falar rápido, passar pro Deco. O problema mental ele é muito individual, vai de cada um. O Bruno Henrique ele tem um poder físico, um vigor físico privilegiado, mas também a gente não pode apagar o bom trabalho que o departamento médico do Flamengo fez com o Bruno Henrique. Isso aí é inegável e não pode ser apagado. Foi uma lesão muito importante, no sentido de ser problemática, e hoje o Bruno Henrique, mesmo com a sua saúde e que ele tem um privilégio físico interessante, ele voltou muito bem. Para muitos está voltando até melhor do que 2020, 2021, quando ele tinha algumas lesões importantes, mas não como essa que o tirou da temporada de 22. Então acho que parabéns em relação a esse sentido, tem que dar, como a gente falou, tem que criticar quando tem que ser criticado, tem que realmente entregar os louros quando realmente vai bem. Eu acho que, independentemente do físico do Bruno Henrique, repito, sendo redundante,
ser um físico favorável do atleta, o porte dele, foi bem. O Flamengo trabalhou bem fisicamente no sentido do Bruno Henrique. Agora, em outras situações, eu não tenho como confirmar ou sacramentar A ou B. Nessa do Bruno Henrique, parabéns para o setor do corpo médico do Flamengo.